Fala pessoal do GTV, vai começando agora uma live maravilhosa sobre crenças familiares, sobre algumas dicas sobre ansiedade. E quem estiver me acompanhando aí, dá um joinha para saber que tá tudo ok, que tá me ouvindo. Tô ajeitando aqui pouquinho da luz da câmera. Calma lá. E daqui a pouquinho o nosso amigo Claudinei Alves também vai estar entrando. Ele é especialista em inteligência emocional. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre as crenças familiares. Valeu, Américo, seja bem-vindo. E o Claudinei está na área. Vou trazer o Claudinei para começar a conversar com a gente aqui. E vai ser, todo mundo que está chegando aí, seja bem-vindo. Vamos conversar esse papo maravilhoso. Vou trazer o Claudinei agora, falar um pouquinho sobre crenças familiares, cuidados, sobre ansiedade, sobre como a relação familiar pode influenciar a vida. Fala, Claudinei! E aí, garotinho, tudo bem? Tá me ouvindo legal? Tudo jóia? Tudo ótimo. Como vão as... Maravilha. Graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo. E graças a Deus, mais uma oportunidade da gente dividir aí um monte de coisa boa e falar um monte de assunto legal que interessa muita gente. Então eu começo fazendo agradecimento a Deus pela oportunidade e agradecer todo mundo que está com a gente, que hoje a gente consiga fazer um negócio bem legal e falar de assunto que de alguma forma toque o coração de alguém. Isso aí. Muito bom. Seja Legal. bem-vindo. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite, cara. Tamo junto. Isso aí. Claudinei, então Diga lá. a gente conversou um pouquinho antes para a gente fazer essa live, para a gente falar um pouco sobre essas crenças familiares, sobre família, sobre pais, sobre cuidados. Se você quiser começar aí fazendo alguma pergunta, você falou que tinha algumas perguntas que gostaria de fazer, a gente vai trocando essa ideia aí, esse papo. Não, maravilha. Na verdade, é o seguinte, as pessoas que estão conosco aí, quando a gente tomou a decisão de fazer esse bate-papo, essa live gostosa, é exatamente para quebrar esse clima de live, então a gente vai fazer um negócio bem solto. A gente até deixa o convite para vocês aí. Ah, vamos começar pedindo? Pode começar pedindo? Pessoal, tem um coraçãozinho aí do lado direito da tela. Educadamente, toca o dedo no coração. E, por favor, a gente está pedindo na cara dura. Pega esse aviãozinho que está aí também. Clica no aviãozinho, mande pelo menos para 5 pessoas que vocês conhecem, que são amigos aí de vocês no Instagram, para que mais pessoas venham ficar com a gente, entendeu? E respondendo a tua pergunta, Rafa, a gente hoje vai falar de assuntos bem variados. Pai, em relação aos filhos, cuidados desses pais com os filhos, tá bom? Gestação com hipnoterapia, que é a tua área, tá joia? E o que mais? E esse conjunto todo, Rafa, dentro do contexto família. Então é isso que a gente hoje vai brincar, vai conversar. E por favor, já comecem, se você quiser fazer alguma pergunta, podem fazer alguma pergunta e a gente vai se divertir respondendo vocês, tá? A qualquer momento. Ô Rafa, você falou para mim fazer Deixa eu só uma dar um alô para o pergunta. pessoal que está entrando, seja bem-vindo todo mundo. Muitos amigos aí, clientes que viraram amigos, pessoas maravilhosas que eu convido sempre. Então seja todo mundo aí bem-vindo para esse bate-papo. Boa noite, Jocelyn. Maravilha. Maravilha, cara. Legal também. Eu vi algumas pessoas, tem algumas pessoas aqui que eu também conheço. Opa, puxei o zoom sem querer aqui. Entendeu? Mas tem um pessoalzinho bem legal aqui, um pessoal que eu conheço. E vamos lá, vamos começar. Uma pergunta que eu recebi, mas ela fala sobre bem a relação família e do filho mais novo, que por coincidência eu também sou o mais novo dos meus irmãos, tá? Mas a pergunta, Rafa, eu faço para você e depois eu faço a minha resposta. A pergunta é assim, ó, o filho mais novo, tá? E como essa pergunta veio de uma mineira, ela diz assim, ó, a rapa do tacho é sempre o mais protegido dos pais? Então eu passo essa pergunta para você. Seu filho mais novo, o rapinha do tacho lá, tá? É o mais protegido dos pais. O que você me diz?
Cara, eu sou suspeito pra falar que também eu sou o filho mais novo, né? De três. Maravilha. Eu também tenho três filhos, né? Então eu Ah, não que legal, acredito que muito legal. mais protegido do pai. É uma impressão, na minha opinião, isso é uma impressão, né? Porque o filho mais velho acaba que normalmente, quando tem um filho mais novo ou mais velho, ele precisa um pouquinho menos de cuidados, né? Momentâneos Uhum, ali, né? Naquele momento, né? Vamos dizer assim. Lógico que o nenenzinho vai precisar de muito mais cuidado, né? Então, uhum, dá a impressão dos mais velhos que o mais novo sempre é o mais protegido, né? Mas eu não sim, acredito nisso, não. Eu acredito até justamente ao contrário. Eu acredito que o mais velho ele é mais protegido, o primeiro filho, porque o primeiro filho a gente vai lá e abraça, a gente dá todos os mimos, exato. a gente ainda não tem aquela experiência de pai, né, de mãe, né, aquela história toda. E quando tá Entendi. bom pra gente muita coisa, a gente vai deixando, né? E vai falar assim, ó, caiu, levanta aí, cara, continua, a gente já sabe como é que é. Exatamente. Mas claro que cada família é uma família, né? Depende muito é tudo muito individual, né? Não é uma coisa, não existe esse padrão, né? Vamos dizer assim. Então isso aí é uma crença que a gente já começa a trabalhar até falar de crenças, né? Existe muita crença em É, relação. Quando a gente já acredita que nessa crença que o filho mais novo é protegido, a gente já começa a transmitir isso, né? Outras pessoas, até o filho mais velho, já começa a falar isso pro filho mais novo. E você sabe que tudo que a gente acredita, né, nessas crenças, elas vão se tornar realidade. Pelo menos na nossa sim, cabeça, né? Então exato. acaba sendo uma realidade, mas da cabeça de cada um. Não é que isso existe, né? Então eu não acredito muito nessa crença. Para mim é uma crença. Isso daí. Show Não, com respondido? certeza, cara. Eu acho, da minha parte, tranquilo. Eu vou na mesma linha de pensamento seu. Na verdade, essa é uma das crenças populares. Eu até vou dar um chute, que acredito que essa crença seja muito brasileira, exatamente pela formação étnica nossa, que o Brasil, graças a Deus, é um país maravilhoso de mistura de raças, né? Um dos poucos no mundo. Eu acho que essa é uma cultura bem assim brasileira e acredito até que de uns 20 anos para cá essa crença ela diminuiu muito, ela caiu muito. Então realmente ela veio lá de trás. E na mesma linha de respostas tua, eu vou dizendo e repetindo o que você disse. O primeiro foi o mais cuidado e automaticamente isso vai baixando com o tempo. Quando chega no último, cara, o que acontecer com ele é lucro. Porque assim, ele é obrigado a entender e a imaginar tudo que passou com os outros lá nos anos atrás, entendeu? E aí, meu, foi embora, né? E eu até vou deixar um convite pro pessoal aqui, ó. Se alguém não concorde, por favor, com alguma coisa que a gente está discutindo e expondo, tá? Por favor, fiquem à vontade para falar, também para perguntar sobre, e até mais, né, Rafa? Se alguém quiser deixar alguma pergunta, por favor, a gente está aqui para isso. Mas só completando essa resposta, é bem isso mesmo, tá bom? Eu acho que a coisa mudou bastante, bastante. E hoje, com o pai e com a mãe saindo de casa para trabalhar, isso aí acabou praticamente assim. É muito pouco resquício que isso aí tem dentro de cultura. Então, eu acredito que mudou bastante. É isso aí, cara. E os tempos mudam, né? A vida vai mudando, a gente vai evoluindo, né? Eu vi uma prima minha aqui, a Exato. Carola, né? Deixa eu mandar um abraço para ela. E eu gosto muito dela. E hoje eu vi queria comentar que hoje eu vi um post dela, foi hoje ou ontem, não lembro direito, com o filho dela, um primo meu, né? Ah, Falando uma coisa muito legal que eu adorei. Ele falando sobre felicidade. Ela perguntou para ele, né? E eu tô hum, pedindo licença para ela aqui para a gente poder falar isso, porque isso vai ajudar muita gente, né? Quem não viu esse post com dela. certeza. O filho dela, ela perguntou para ele o que ele acha, como que ele poderia ajudar as pessoas, dar uma dica, né, sobre felicidade. E ele falou que o mundo, a gente é espelho, né, um do outro. Eu achei isso muito interessante. Então, quando ele vê uma pessoa na rua, mesmo que ele não conheça, Ah, ele ele transmite, ele deseja toda a felicidade do mundo para aquela pessoa, né? Então, toda vez que ele deseja toda a felicidade do mundo para aquela pessoa, ele recebe felicidade. Cara, eu achei isso muito nossa. moleque, sabe? Assim, um garoto, assim, lindo. Eu falei, que maneiro isso aí, eu vi isso, sabe? De uma nova geração, né? E eu fiquei muito feliz de ouvir isso e fiquei à vontade de compartilhar isso. Olha lá a Carola falando, parabéns, Carola, a Legal, gente legal.
Isso significa que você é uma mãe incrível, né? Eu queria lembrar sobre isso. Então, Puta, que show, cara. porque eu não podia deixar de falar isso, né, gente? Eu achei isso maravilhoso. Não, legal. Posso continuar nessa vibe, então, já que a Carola deu essa ajuda para nós? Posso continuar nessa vibe aí? Claro, É claro. uma micro história de um livro maravilhoso que eu estou lendo, mas eu já cheguei nessa parte que chama As 16 Leis do Sucesso, tá? E bem no final ele conta o seguinte, e algumas pessoas aqui eu acredito que já conheçam essa história, porque ela é muito difundida aí com os anos. Começou lá em 1920, ou seja, ela tem quase 100 anos. Uma pequena cidade lá no interior, tinha uma casa muito grande, era chamada Casa dos Espelhos. E dentro da sala haviam 100 espelhos. Você deve conhecer essa história, né? E Não, um estou belo curioso. dia, a porta dessa casa era aberta. Então, veja bem, presta atenção aí que é muito legal. A porta dessa casa era aberta. Então, tinha um cachorrinho lá na rua, bem pequenininho, ele chamava Blanco, tá? Até o nome dele era bonitinho. E esse cachorrinho era aquele cachorro simplesinho e todo sorridente, tá? Vamos fazer a conotação com a felicidade lá da história da Carola. E esse cachorrinho um dia estava perdido andando por ali, ele entrou nessa casa. E quando ele entrou nessa casa, o que que ele viu lá dentro? Ele viu outros 100 cachorrinhos felizes, deu aquele latidinho, e aqueles outros 100 cachorros também deram aquele latidinho, e abanaram o rabo para ele. Ele falou: que coisa incrível, que lugar maravilhoso é esse, que mundo maravilhoso é esse que tem dentro dessa casa. E aí ele latiu, os outros 100 cachorrinhos latiram para ele, abanou o rabo e foi embora todo feliz. Foi embora, tocou a vida dele. Só que no outro dia, também nessa cidade, tinha um cachorro um pouco maior, já marrom, assim, com uma feição toda pesada, e que costumava latir muito forte para as pessoas que passavam. Esse cachorro passou perto dessa casa e também entrou nessa casa. E quando ele entrou, ele ficou meio assustado com aquilo tudo e rosnou. Ele acabou de entrar e deu um latido forte. Incrível. Os outros 100 cachorros também latiram para ele. E ele fez um rosnado muito forte e olhando do lado ele percebeu que os outros 100 cachorros também fizeram o rosnado para ele. Então essa fábula, essa história nos ensina que, em homenagem à história contada pela sua prima, que nós podemos proclamar, diversificar, reverberar a felicidade na casa dos 100 espelhos, que na verdade ela é um significado do nosso dia, da nossa casa, do nosso trabalho. Então, quando você for o Blanco, você vai ver que existem outras 100 pessoas igual a você, tá? Então, reverbere a felicidade, tá? Através da sua própria pessoa, do seu próprio ser. Porque se você latir, se você atacar alguém, você também vai ser atacado pelos outros 100 cachorros. Legal? Pô, muito legal, cara, adorei. Vou contar mais Legal, essa cara. história para as pessoas. Isso é interessante, né? Como mostra que a gente é espelho, né? Vamos. Espelho nosso, a gente é espelho para o mundo, né? Isso é maravilhoso, né, cara? E Exatamente, cara. a gente falando de família, cara, eu queria falar isso também, porque a gente, quando tá grávidos, vamos dizer assim, o pai e a mãe, a gente também acaba sendo espelho para os nossos filhos, né? Desde a Uhum. gestação. E na gestação, cara, não sei se as pessoas sabem, mas segundo a neurociência, segundo a hipnoterapia também, a partir dos 3 meses, que o neném tá lá no útero ainda, né, da mãe, a partir dos 3 meses ele já começa a perceber e sentir emoções, né? Então, imagina, a gente com 3 meses de gestação lá dentro da barriga, a gente já começa a perceber emoções, sabe? O nosso Tá. subconsciente começa a trabalhar. E a gente recebe primeiramente as emoções da mãe, né? E a partir daí, ele Sim. começa a desenvolver os órgãos, né? Ele vai desenvolvendo os órgãos, vai começa daqui a pouco começa a ouvir também e começa a receber também as emoções vindo de fora, né? As sensações vindo de fora do pai, inclusive, né? Que é normalmente Aham. mais ali quando ele está envolvido com a mãe, né? Quando tem essa parceria pai e mãe. Então o pai normalmente é a pessoa que está ali, que está mais do lado, né? Da mãe. Então essa harmonia dentro de casa, pai e mãe, durante a gestação, vai influenciar em toda a vida da pessoa,
Olha que coisa interessante, Exatamente. né? E muitas Incrível, vezes, cara. falando do filho mais novo, né? Muitas vezes acontece, como aconteceu comigo, que eu sei que a minha história também, eu sou mais novo e não fui planejado, né? Minha mãe já queria Uhum. fazer lá a ligação das trompas, né? Aquela coisa toda que antigamente essa era a cirurgia, né? Ela existe até hoje, né? Mas era muito comum, né? Antigamente. Eu já vou fazer, já fiz 40 anos, né? Vou fazer, eu querendo me enganar. Já fiz 40 anos, Belo, belo então garoto. era diferente de hoje em dia, né? Então, assim, ela ia fazer, só que ela deu a escapulida dela lá e acabou vindo eu, né? Só que nesse Olha, você momento, vê. eu estava lá dentro da barriga e ela descobriu, eu já estava com alguns meses já, né? Já tinha passado os 3 meses já. Então eu já tinha emoções dentro de mim. E como que isso é interessante, né? Porque a gente está falando de espelhos, né? Então eu vivi muita coisa porque minha mãe, naquele momento, ela tomou aquele susto, né? Lógico, né? Grávida de mais um filho, meu irmão mais velho, né? Ele chorava muito, ele tinha 1 ano e pouco de idade, né, meu irmão? Então ela estava grávida de novo e dentro da hipnoterapia eu passei por isso para poder ressignificar isso, né, comigo. Depois ela superou, né? Legal. Ela achou tudo muito lindo, né? Outro filho, né? Então foi tudo tranquilo. Mas naquele momento, durante ali uns 15 dias, um mês talvez, ela tomou aquele baque. E aquele baque me afetou durante toda a vida. Teve uma época que eu era muito tímido, teve uma época que eu era muito inseguro. Então eu ressignifiquei isso. Eu não falaria aqui na frente da câmera, sabe? Para todo mundo. Nossa, Então, fazer que palestra, legal. sabe? Para 500, 300 pessoas, nunca que eu faria isso. E hoje em dia, sabe? Tranquilo. Então, assim, e porque eu ressignifiquei isso. Mas isso aconteceu lá no útero da minha mãe. Olha que loucura, né? Que a gente. Que Então, muitas vezes a maluco. gente não sabe o que está acontecendo. E como é espelho, o meu filho também, aconteceu a mesma coisa. A gente com 2 filhos, e depois de 7 anos, a minha esposa, a Nájila, engravidou, né? E não era esperado. Foi aquela fugidinha, eu tava para fazer a vasectomia, tava enrolando, não fiz e acabou vindo o Mikael. E foi a mesma sensação. Né? Ela lá, toda triste, porque ela cheia de planos, aquela coisa toda, um princípio de depressão ali, sabe? De tristeza. E a hipnoterapia ressignificou isso tudo. E depois de 2 cesáreas, ela teve um parto natural, maravilhoso, domiciliar, né? Planejado. Ele veio, na Que verdade, para legal. renascer a família inteira, né? Então foi uma Uhum. coisa muito maravilhosa, assim. Então eu espelho. A gente vai trazendo padrões da família, a gente vai trazendo padrões, repetindo isso. E se a gente não quebrar esse Uhum. padrão, né? A gente quebrou esse padrão, né? Na verdade. Então a gente Uhum. precisa ir quebrando esses padrões familiares para poder viver o novo sempre, né? E isso em relação, Entendi. porque a gente vai trazendo isso dos nossos pais, vem trazendo isso das nossas mães, e vai repetindo padrões. Então a vida, ela é boa quando a gente quebra padrões. A vida é feita de quebrar padrões. Essa é uma frase que eu sempre falo. Quanto mais padrões a gente quebrar, melhor. Melhor é, né, meu? Isso aí Não, com é uma certeza. história do meu filho, né? É, eu queria dar uma pequena contribuição em relação a isso, que eu tive uma experiência maravilhosa agora com o meu filho, o Miguel, né? Isso porque assim, o Miguel já é o quarto, né? Eu já tenho os três, que para quem não sabe, eu já sou avô, né? E eu tenho o Miguel agora de 4 anos. Mas assim, isso depois de passar por três, né? Então você veja bem, eu sempre trabalhei essa situação boa. Então, assim, vou deixar um recadinho aqui legal. Se tiver algum papai grávido aqui, sugestão para que faça. Se tiver alguma uma gravidinha, ou assim, se você tem uma irmã, uma parente, uma amiga, chega para ela e conta isso que eu acredito que vai ajudar muito. Então, assim, se você puder contribuir, né, Rafa, de alguma forma na vida da pessoa, faça isso. Qual foi a experiência? Eu sempre achei que o toque do pai na barriga da mãe fosse assim uma coisa maravilhosa e tudo mais. Aí um dia fui bater um papo com a médica e falei para ela assim, me fala mais um pouco desse toque e tudo mais. Aí ela pegou e me disse exatamente o que você está dizendo aí. Ela falou assim, ó, desde que ainda está lá como feto, pequenininho e tudo mais, você já começa a conversar com ele. Porque ele tem a primeira identificação, como você disse, com a mãe, mas a voz do pai
que é a segunda que ele vai reconhecer, tá? E é a que ele mais vai reconhecer, porque é a que ele mais vai ouvir, é muito importante para ele. Então, assim, ele está num lugar confortável, ele está com a ligação toda afetiva e física com a mãe, recebendo aquele amor, aquele carinho, aquela coisa toda, mas o toque do pai e a voz do pai que ele já identifica é o que também vai trazer para ele muita segurança. Então, minhas amigas e meus amigos que estão aqui, por favor, converse. Se vocês estão grávidos, grávidos ou grávidas, ou se vocês têm alguém, chega para a pessoa e fala assim: meu pai, fale, converse com o bebê na barriga. Muito, muito, muito interessante e muito importante para ele. Façam esse exercício, isso vai ajudar demais. É isso, Rafa, é tua área, mas assim, eu quis dar esse toquezinho porque foi muito bom para mim, eu espero que seja para os outros. Muito legal você falar isso, porque, inclusive, eu tô lançando agora um livro digital, né, que chama Manual do Pai na Gestação e no Parto, né? E porque eu vivi isso maravilhosamente mesmo, assim, sobre a gestação, né? Inclusive, isso tá lá no manual, né? Que é pra gente tocar na barriga, os pais, né, no caso, tocarem na barriga da mãe várias vezes durante o dia, né? Pedindo permissão, é claro, para a mãe ali. Sim. Isso é de boa, né? Porque é importante. E conversar e falar, cantar, até cantar, né? Porque quando o neném nasce, ele reconhece a voz do pai ali. Porque a mãe, ela já tem um vínculo natural com o neném, né? Porque ele tá ali. Ela já existe esse vínculo, né? Desde ali do começo, ele tá sendo gerado ali dentro. Mas o pai não, o pai precisa criar esse vínculo. E uma das formas muito lindas é essa que o Claudinei contou aí, né? A gente encostar na barriga, conversar, cantar. Isso é maravilhoso. Claudinei, deixa eu falar aqui um comentário que a Carol fez aqui. Por favor, estou vendo aqui também. Ela tem 40 anos também. Tô entregando, hein, Carola? Porque a gente é do... A gente tem foto, assim, a gente junto, né? É muito bonito, assim. A gente foi primos muito próximos, né? E ela foi mãe com 15 anos de idade. E ela falando isso, né? De quebrar padrões, né? Que ela, mãe com 15 anos de idade, pra mim, até pra mim, que eu tinha 15 anos, era a mesma idade dela, foi ter nossa, né? Como assim? A gente é novo aqui, sabe? Praticamente criança, entrando na adolescência, né? E ela fala que o Vitor, né, o filho dela, é um menino assim, brilhante, maravilhoso. Ela colocou aqui, né? E ela quebrou padrões, né, para isso, né? Para poder. Você vê que não existe um padrão. Né? Muita gente fala, nossa, né? Como assim que. Né, mãe com 15 anos, o filho, então vai ser isso, vai ser aquilo. A gente inventa coisas para nossa cabeça, né? E ela quebrou o padrão e uma moleque maravilhosa, ela é super mãe, linda, maravilhosa, sabe? Olha que coisa linda. Então a vida é feita de quebrar padrões. A gente quebra padrões direto. Quanto mais padrões, mais a nossa vida vai evoluindo e mais a gente vai honrando os nossos pais, né? Honrando a nossa ancestralidade, nosso pai, nossa mãe. Aceitar nosso pai, nossa mãe como pai, como mãe. Porque muita gente nega isso, né? Ah, aquilo lá não é meu pai, né? Mas como não? Né? Isso é inegável, não tem como, né? A gente tem que admitir, né? É meu pai, é minha mãe. Aceitar isso. Aceitar, olha no espelho. Aceitar até os erros, né, que existem, mas a gente não precisa conviver com esses padrões. A gente pode ir quebrando os padrões para a gente transmitir o melhor que a gente puder, né, na verdade, para o nosso filho. O melhor que a gente acredita. Como nossos pais transmitiram para a gente. Mas a gente consegue enxergar e transmitir para os nossos filhos. E aquilo que a gente não enxerga, os nossos filhos vão transmitir para os filhos deles, né? Porque desde criancinha isso está dentro da gente. O subconsciente, né, cara, que é essa parte da mente que carrega as emoções, ela vem trazendo esse aprendizado desde sempre, né? Desde sempre. Porque quando a gente é muito pequenininho, lá no útero, depois de nascimento e tudo, a gente não tem o nosso consciente ainda formado, que é a parte da racionalidade, do pensamento, do achar, né? Tanto que a criancinha pequena lá, ela acredita, você falar, chegou uma pessoa de autoridade, né, para aquela criança, né, um pai, a mãe, um professor, as pessoas que mais transmitem crenças, né, na vida da gente é nosso pai e nossa mãe, né, são os maiores. Depois entra um professor, entram tios, entram padres, entram pessoas que são de autoridade para nós, né, quando a gente é criança, para as crianças.
Então a gente precisa ter muita responsabilidade com nossos filhos, né, com nossas crianças, desde a gravidez, desde a gestação. Porque a gente vai Uhum. a vida inteira daquela pessoa, né? Aquela pessoa está lá com 40, 50, 60 anos, aí às vezes tem um medo de falar aqui, de gravar um vídeo. Ah, por que você tem medo de gravar vídeo? É porque lá, quando a pessoa tinha 2 anos de idade, talvez aconteceu alguma coisa, criou uma insegurança, entende? Então a gente tem que ter Uhum. cuidado com isso. Isso é uma coisa, assim, maravilhosa. São as malditas crenças limitantes, né, que a gente mais trabalha para que torne de crença limitante para uma crença propulsora. Pega isso e usa a seu favor, né? Exato, Então, exato. deixa eu tô achando muito legal quando você faz essa conotação, quando você fala em quebrar padrões, né? Como dizem os meus colegas advogados, né? Que as regras foram feitas para serem exatamente quebradas. É assim, quando até... Isso é bíblico, né? Até o sétimo dia, Deus criou princípios. Então, todos nós vamos entender um pouquinho o que são regras e o que são princípios, para a gente entender essa escravidão que muitos de nós vivemos, tá? Para mim, ver se eu ajudo um pouquinho no que o Rafa falou aí sobre quebrar padrões. Então, esses padrões aí que foram impostos por nós, pelos pais, depois pelos professores, o padre, a sociedade, os amigos, que criaram usar esse termo chato, mas essas malditas regras que se transformaram em crenças limitantes, tá? Essas malditas inverdades, é o que nos levaram a viver embaixo de regras, tá? E regras, elas foram criadas literalmente por pessoas. Então, Deus até o sétimo dia, ele criou o princípio. E ele disse para você, poxa, vai lá, vive, cresce, seja abundante e abunde também na vida das outras pessoas, ajude os outros. E todos nós conhecemos os princípios de Deus, tá? Independente da conotação religiosa ou dogma que é o que as pessoas creiam ou vivam, tá? Então, sempre que você quiser analisar se o que você está fazendo está certo e vai te fazer bem, vai te trazer feliz, você pense assim, eu estou vivendo embaixo de uma regra criada pelos homens, ou uma regra imposta pela sociedade, ou um conceito que me colocaram na cabeça e me obrigaram a viver essa vida ruim que eu vivo hoje. Ou eu estou vivendo embaixo do princípio que Deus, quando fez o mundo, disse para que eu vivesse. Quando você consegue fazer essa analogia, essa comparação e essa visão sistemática, ou sistêmica, desculpa, sistêmica da vida, você consegue praticamente dar sentido, ressignificar algumas coisas bem positivas na sua vida. Então eu gosto muito quando o Rafa fala essa história de quebrar padrões, porque isso também é uma forma de você parar de viver embaixo dessas regras e viver mais em cima de princípios. É isso aí, Muito, Rafa. muito legal, cara. Princípios e valores, né? Exato. A gente quebra os padrões, quebra as regras, mas não quebra os nossos valores, né? Nossos De forma princípios. alguma. Vem lá de Nossos dentro. princípios. Exatamente. A gente precisa, na verdade, crescer com isso cada vez mais, né? Demonstrar Exa nossos valores, né? Para as pessoas exatamente. também se melhorarem, né? Porque nós estamos aqui também para ajudar um ao outro, né, nessa vida. Senão não teria Com graça. certeza. Com certeza, né, cara? Afinal de contas, né? A vida foi feita para ser vivida e muito bem vivida. Mas legal, ó. Então, a gente já falou dos pais gravidinhos, já falamos dos filhos, tá bom? Um pouco também da família. Agora eu queria que você, então, falasse um pouquinho de gestação. Ó, que legal, 2 homens falando de gestação. Isso eu acho coisa maravilhosa, cara. Isso é maravilhoso. Ô, Rafa, posso só pedir pro pessoal? Pessoal, bota o dedinho no avião. Primeiro no coração, tá? Que você falou de coração. Bota o dedinho no coração aí, para que essa live chegue para mais pessoas. E depois, se vocês puderem apertar esse bendito aviãozinho que tá bem aqui, ó. Tô com o dedo bem em cima dele aqui. Enquanto você fala, eu vou mandar também para algumas pessoas, tá? E mande pelo menos para 5 pessoas, para que venha mais gente aqui para nossa live. Vai falando aí, Rafa, eu vou mandar para algumas pessoas aqui. Então, eu falar sobre um pouquinho de gestação, eu vou voltar um pouquinho nesse assunto da mãe, né? Que a mãe transmite isso pro bebê, essa emoção.
mas o pai também transmite, né? Então isso é importantíssimo. Então, assim, eu já atendi, não foi 1 ou 2 clientes que fazem a regressão e chega na regressão, a insegurança, os medos, estava lá na gestação, sabe? Estava lá dentro do útero. Não foi 1 ou 2, foram vários, né? E também não foi 1 ou 2 que era o último filho, entende? Que também que era e que não era o último filho, na verdade, né? Esse ser o último filho traz uma emoção muito forte para a mãe ali, principalmente quando não está planejado, né? Então normalmente tem esse baque da mãe que traz uma insegurança para a pessoa, para a vida inteira. Então a gente quebrar isso, ressignificar isso é maravilhoso, sabe? Quando a gestação não é planejada. E tem até o caso da Carola aí, que ela falou que ela engravidou com 15 anos, né? E você vê que não era uma gestação planejada e ela quebrou isso, ela ressignificou isso, né? Tanto ela, ela ajudou a ressignificar o filho, né? Que, né, talvez nem sentiu, né? Talvez nem passou por nada. Então, quando a gente ressignifica isso como pai, como mãe, a gente está ajudando, assim, uma pessoa, né? Que no caso é nosso filho, que vai ajudar milhares de pessoas. Imagina que a gente está transformando o mundo à nossa volta. Então, assim, eu tenho casos de clientes que na hora do nascimento, no momento ali, ou no dia, sabe? Ou um dia depois, passando por insegurança, teve dificuldade na hora do parto, e teve brigas de pai com mãe, sabe? Durante a gestação, e quando nasce, ele tá com receios, com medos de nascer, na verdade, né? Porque não teve um ambiente durante a gestação saudável. E já tive esses casos. Deu uma travada aqui, mas tá escutando, né? E também não, tá normal para mim. E já tive casos de clientes que eu gosto também de trazer muitas coisas maravilhosas, né? A hipnoterapia, ela é linda, né, cara? Quando a gente faz hipnoterapia, a gente ressignifica e a gente traz também aquela coisa da criança, da paz, da pureza, da alegria, do amor, sabe? Essa coisa que a gente traz desde criança, que a gente tem que manter isso para a vida inteira. Os medos da criança a gente elimina, mas a pureza, a alegria, a paz a gente mantém, né? E quando, às vezes, na hora do nascimento, é o momento mais feliz da vida da pessoa. Olha só, isso já acontece muito também. Aconteceu essa semana, agora eu atendi um rapaz que, aí eu buscando com ele, né, o dia mais feliz da vida dele, o dia de maior paz, foi ele amamentando com 1 dia de idade no seio da mãe. Olha que coisa linda, né? Que maravilhosa, né? Uhum. Então, é um significado para a vida inteira isso, né? Então, a gente vê a importância da gestação, do parto, do nascimento para a vida de todo mundo. É claro que isso não vai designar a vida inteira da pessoa, né? Porque tudo é ressignificado, né? Mas tem uma importância, tanto que a gente canta parabéns todo ano, né? A gente lembra. O aniversário é uma coisa que marca, não tem jeito, né? Mas por isso, porque transfere isso na vida inteira da gente, né? Então a gente precisa trabalhar isso com os nossos filhos. Por que a gente está falando isso tudo aqui? Para a gente aprender a perdoar nossos pais, aceitar nossos pais, aceitar nossa vida como ela é, e a partir daí a gente vai viver uma nova vida. Né? A gente se transforma, vira chavinha, vamos dizer assim. Uhum. E a vida muda. Exatamente. A vida muda. A partir desse momento, tudo muda. Show? Pergunta, o Claudinei também quer fazer uma pergunta sobre isso? Não, esse assunto é muito interessante e eu só repito aqui, que incrível, né? É meio crendice popular, mas veja bem, existem dias comemorativos para tudo, tá? Até do sogro, da avó, um monte de coisa assim, totalmente sem sentido. E olha que incrível, não tem dia, pelo menos eu não sei, se tiver alguém até me fale aí. Não tem dia, por exemplo, da parteira, ou do parto, ou da gestação, coisas tão importantes. Por quê? Só reforçando o que você disse, essa parte, a parte da gestação, o período gestacional, é uma coisa tão importante. Tá? E eu também tenho algumas pessoas que eu mentoro, algumas pessoas que eu atendo, e a gente vê que esses bloqueios, eles vêm lá de trás, eles vêm ou da gestação, ou eles vêm do parto, ou eles vêm ali de criança. Cada fase é mais delicado para você ressignificar ou não,
mas de toda maneira você consegue ressignificar qualquer um a qualquer tempo, obviamente desde que haja uma super vontade da pessoa fazer isso. Porque tem gente que também gosta de andar travado, né? A gente costuma falar respeitosamente que são as pessoas zumbis, né? Quando você observa uma pessoa em qualquer área da vida, seja no trabalho, no relacionamento ou na vida, uma pessoa sem sentido na vida, sabe? Você vê que a pessoa é uma pessoa cinza, ela não consegue ter cor e dar cor para as coisas da vida dela e também não consegue dar vida para ela, não consegue dar colorido para as coisas que ela faz. Ela não é nem aquele cachorrinho marrom lá da história que eu contei. Ele nem cachorrinho não é. Ele não consegue enxergar esse brilho. E como você falou, isso tudo pode estar atrelado às situações vividas na gestação da então criança, né? É muito, muito maluco, é muito legal isso aí, entendeu? Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Joia, Diga lá, deixa eu Rafa. só falar um pouquinho sobre isso que você falou. Muitas vezes as pessoas, elas querem, né, cara? A maioria delas querem mudar de vida. Elas desejam, sabe? Profundamente, muitas delas. Só que o que acontece, né? Quando ela vai, aí ela faz uma vez lá, ela vai lá, procura, por exemplo, sei lá, um hipnoterapeuta nem tanto, mas um psicólogo, vamos dizer assim, né? Ela faz a primeira sessão. Depois eu vou explicar por que o hipnoterapeuta nem tanto. Mas ela faz a primeira sessão com um psicólogo, por exemplo. Quando ela vai para a segunda sessão do psicólogo, o que ela faz? Ela foge. Ela não vai. Ela simplesmente dá o cano, até já pagou, sabe? Não vai. Mas por que acontece muitas vezes isso? Não é porque ela gosta de estar ali na mesma situação, ela gosta de estar ansiosa, ela gosta de estar depressiva, não é nada disso, ela não gosta. Mas o que acontece? A mente dela aprendeu que aquilo talvez seja bom para ela, né? Então ela precisa quebrar isso, quebrar esse padrão, quebrar essa vivência, esse aprendizado, para poder conseguir dar o próximo passo, entende? Porque às vezes ela quer dar o passo e aceita a condição que ela está, porque justamente ela já conformou com aquela posição, na verdade, né? A mente dela acredita que aquilo é bom para ela. É uma das funções do subconsciente, é essa autoproteção. O que acontece? É só complementando isso que você falou, né? Porque as pessoas ficam vivendo ali, né? O primeiro passo é o desejo profundo. Quando a gente tem um desejo profundo, aí o segundo passo é tomar a ação, né? Então, primeiro a gente precisa do desejo profundo, né? E depois a gente precisa saber, na verdade, claro, qual é esse desejo, né? E depois tomar a ação. Exato. Quando a gente está até os 7 anos de idade, né, na nossa infância, mais ou menos, né? Não existe uma regra, falar assim, até os 7 anos, né? Fez aniversário, isso não existe essa regra, né? Cada ser é diferente. Mas uma média, mais ou menos, né? Até os 7 anos de idade, a nossa mente consciente ainda não está formada. E a gente passa pelas nossas primeiras emoções, quase todas, né? Vamos botar em mais de 90% das nossas primeiras emoções da nossa vida. Primeira vez que a gente sente tristeza, primeira vez que a gente sente alegria, primeira vez que sente uma decepção, que sente uma raiva, várias coisas, né? E a mente, quando a gente passa uma vez por uma emoção na vida da gente, cara, todo mundo sabe, né? Por exemplo, se a pessoa for lá hoje entrar num pular de bungee jump lá, ela vai passar uma emoção que talvez ela nunca tenha vivido, quem nunca pulou, né? E aquilo vai ficar gravado pro resto da vida, sabe? Quem nunca andou de avião vai andar de avião, aquilo vai ficar gravado pro resto da vida, porque é uma emoção nova. Então, quando a gente imagina uma criança tendo várias emoções novas, várias durante o dia, todo dia, muitas, né? E até 7 anos. Então, essas emoções ficam gravadas na mente da gente. As reações que a gente tem perante essas emoções. Vamos dizer, nem sempre a memória. A memória depois pouco importa. O que importa é a reação que a gente gravou para isso. Então, o nosso presente, a gente vive com a percepção do que a gente aprendeu lá no passado. E através da percepção que a gente já viveu lá no passado, a gente tem uma percepção de como será o nosso futuro. Mas através do que a gente já viveu, né? Ou que a gente já ouviu, ou que a gente já viu. Então, nosso presente é o aqui e o agora. Se a gente ficar vivendo nessa percepção do passado, de como vai ser o nosso futuro, a gente deixa de viver o nosso presente. Compreende? Então, quando a gente começa a quebrar isso, entender isso, fala, peraí, isso é só uma percepção do meu passado. Não quer dizer que agora vai ser assim, né? Então, a gente começa a viver um momento do aqui ou agora. O que é ansiedade, né? A ansiedade é a gente pensar
começar a viver numa percepção do passado, de como vai ser o nosso futuro, entende? Então a gente começa de uma coisa que já viveu, acreditando que o futuro também será assim, né? Então é o medo, medo do medo. É o medo, né? É o medo do medo. Acabou aí? Eu posso fazer uma analogia a essa história do tempo? Eu não sei se eu já falei isso alguma vez, mas assim, esse medo de futuro. Só um detalhe, alguém disse aí que quer fazer uma pergunta. Por favor, fique à vontade, pode perguntar. Nós estamos prontos a dividir, tá? É o seguinte, as pessoas hoje, de uma forma em geral, principalmente as pessoas mais ansiosas, com alguma tendência à depressão, isso são números estatísticos, tá? Elas vivem com um pezinho no passado na maior parte do seu tempo. Então, se você for fazer uma análise do dia, das 24 horas do dia, ou enquanto ele vai olhando a pergunta dele aí, talvez até o que eu vou te falar agora ajude. Pegue todo o seu tempo, pegue toda a sua energia, tá, do seu dia, das 16 horas que você fica acordado, e analise quanto tempo você gasta pensando no seu passado, pensando no seu presente e pensando no seu futuro. Não existe uma fórmula correta, mas assim, a maior parte das pessoas com essa tendência, dessa ansiedade, eles estão focados no passado, tá? Por situações tanto de traumas como de crenças, mas eles estão muito focados lá. Então, uma regra que pode ajudar muito as pessoas é fazer o 10, 20, 70, tá bom? Então, você vai ficar só 10% do seu tempo, da sua energia, preso ao passado, tá? Você vai pegar só 20% do seu tempo, da sua energia, focado pensando no futuro. Exatamente para que você tenha um belo planejamento, um quadro de como você vai estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Só que você vai estar com os outros 70% do seu tempo focado e vivendo o seu presente. Entenda, usando aquela coisa bonita que nos é ensinado pelo lado bom. Cara, o dia de hoje é um presente. O dia de hoje se chama presente porque ele é um presente dado a você por Deus, tá? Uma folha de papel em branco, onde você pode escrever o que você quiser e pegar um carimbo bem bonitinho e bater nessa folha. É uma folha em branco. Tá bom? Quando Deus te deu a vida, Ele te deu uma coisa maravilhosa, só que é muito perigosa, que as pessoas não entendem. Ele te deu o livre-arbítrio para que você faça isso. Então, por favor, fique aqui uma orientação, tá? Gaste o seu tempo, gaste a sua energia, gaste os seus olhos, gaste tudo que você tem no dia de hoje, tá? E deixe o seu passado com só 10%. Pare. Tá? Então agora, Rafa, por favor, responda a pergunta do nosso amigo. Legal. Vou responder a pergunta dele, mas antes de eu responder do Rômulo, né, que ele perguntou se nervosismo e ansiedade é algo transferível na gestação. Vou responder, mas só queria dizer antes que daqui a pouco eu vou passar um exercício para a gente controlar um pouquinho a ansiedade. Quem fizer esse exercício aí pode ajudar bastante, né, nesse sentido. Para a gente viver o aqui e o agora. Como que a gente elimina a ansiedade? Voltando para aqui e agora. Né, essa aqui é um grande segredo, né, de diminuir a ansiedade, viver o presente. Eu costumo falar para os meus clientes que o presente é o nosso maior presente. Então, esse que você falou é muito legal. Agora, respondendo a pergunta do Rômulo, né, se nervosismo e ansiedade são transferíveis na gestação. Ô Rômulo, para todo mundo, assim, não tem como a gente falar isso. Né? Pode ser transferível na gestação? Pode. Sabe? Mas pode, se a pessoa está nervosa e está ansiosa, quer dizer que ela vai transferir nervosismo e ansiedade pro neném? Não tem como saber. Sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Então, cada ser é individual. A reação que esse ser vai ter. Mas, assim, né, no geral, esse nervosismo e essa ansiedade não vai fazer bem, né, para aquela criança. Pode gerar crenças limitantes, né, como a gente costuma falar aí, que eu não gosto muito desse negócio de crença limitante, né, dessas palavras, mas é o que é mais fácil para a gente entender, né? Uhum. E pode
E pode criar essas crenças, pode criar, por exemplo, insegurança, pode criar timidez, pode gerar qualquer coisa na vida da criança, né? Então não tem como a gente dizer que nervosismo e ansiedade vai gerar nervosismo e ansiedade, né? Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Mas pode gerar qualquer coisa. Entende? Como também pode não gerar, né? Mas é bem provável que aquela criança, se ela já está num momento de acima dos 3 meses de gestação, né? E principalmente chegando ali na fase final, que ela já está muito auditiva, já está muito perceptiva, ela vai sentir sim, principalmente se esse casal tiver muito conflito. Se for muito nervosismo, né? Muita ansiedade, é bem provável que essa criança vá sentir. Mas tudo é ressignificável, né? Tudo Exatamente. a gente consegue ressignificar. Não é que, eu transferi, eu estou nervoso, meu filho vai ser nervoso pro resto da vida, né? E não tem essa culpa, né? Mas a partir do momento que a gente percebe isso, a gente tem um dever, né? De modificar. Principalmente quando está afetando outros. Né? E como que a gente vai modificar isso, né? Quando a gente não sabe, tudo bem, né? A gente é inconsciente, então a gente é nervoso e inconsciente, beleza, né? Vai fazer o quê? Eu não sei, né? Que eu estou fazendo mal, nem para mim, nem para o próximo. Mas a partir do momento que eu já sei, a gente tem meio que uma obrigação de, pelo menos, buscar, né? Quebrar isso. Para não transferir coisas, qualquer coisa, né? Não necessariamente nervosismo e ansiedade, né? Não sei se eu respondi, mas a gente pode estar transferindo qualquer coisa. Entende? Rômulo, que ele chama, né? Isso. E, Rômulo, eu tenho uma notícia muito boa para você, cara. E tem um profissional excelente, que eu particularmente conheço, que pode te ajudar muito a entender isso e melhorar muito. É o cara que está aqui comigo hoje na live. O Rafa, ele é expert nisso. Isso, tá, beleza. Depois, o celular dele descarregou bem na hora, só para você ver como é que são as coisas, hein? Ele tá dizendo aí. Mas aí eu quero, como você já falou, depois ele vai assistir, vai estar tudo gravadinho, né? Mas essa semana eu presenciei num atendimento uma coisa muito incrível que você falou lá atrás, né? Também nesse processo de ressignificação, que você disse assim, muito, inclusive, inteligentemente, você falou assim, as pessoas acostumam com uma determinada dor, um determinado problema, e gostam de ficar nisso. Na verdade, é o cérebro preso lá na mente, entendeu? E a pessoa não sai e não vai. Essa semana, olha que interessante. Uma pessoa me apresentou uma determinada situação, aí eu peguei, fiz, vamos chamar um diagnóstico, e passei algumas situações para que ela começasse a executar. Mas antes de falar isso, eu preciso te contar. Você lembra da história do mertiolate, quando a gente era criança? Que ele doía pra caramba, mas tinha um detalhe. Ele resolvia, ele sarava. E esse princípio do mertiolate serve para o que eu vou dizer para vocês agora, para vocês entenderem. Quando eu passei a um determinado exercício sistêmico para que a pessoa fizesse, é porque eu tinha um notório conhecimento para saber que aquilo ali poderia ajudar a pessoa, tá? E a pessoa fez durante 2 dias. Quando ela sentiu uma determinada dor física, qual foi a primeira reação dela? Ela parou de fazer. Só que daí ela fugiu por 2 dias e voltou para mim e falou assim, olha, eu senti isso. Aí eu peguei, carinhosamente respondi para ela a história do mertiolate, e isso elucida toda essa situação. Quando começa a doer, é o seu corpo dizendo para você, poxa, que legal, eu estou melhorando. Como qualquer remédio químico que você toma. Quando ele começa a melhorar, cara, o teu corpo fala, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui, vamos dar um jeitinho, vamos mexer. É nessa hora, Rafa, e para todo mundo que está aqui, que é a hora de você mostrar que você é um homem de verdade, que você é uma mulher de verdade, tá bom? E é exatamente esse ponto que a criança não tem, ela não sabe. Mas nós sabemos, poxa, tá na hora de melhorar. Cara, com a dor a gente vai melhorar. Então fica esse toque para todo mundo aqui, que na hora que começar a doer, é a hora que vai começar a ficar legal, entendeu? Aí quando a gente, cara, tem essa dor. Aí depois revira. E depois o perdão, ele é maravilhoso, porque o perdão, ele cura muita coisa. Né? Então, exatamente.
Isso é muito demais. Alguém falou que travou, mas está tranquilo aqui para mim, para você tá tranquilo aí, né? Tá, falar pro Rômulo para ele assistir depois, porque não vai dar tempo, a live vai terminar daqui a Já. pouquinho. E eu tô querendo passar um exercício rapidinho aqui, eu acho que vai dar tempo, Dá, para tranquilo. da ansiedade. É um Ó, exercício. nós temos 9 minutos ainda, fica tranquilo, vai lá. Esse exercício vai ser rápido, que talvez vá ajudar muita gente, né, que precisa, ainda mais nesses novos tempos aí que a gente está vivendo. Para falar a verdade, eu nem acredito muito que a ansiedade aumente muito nesses tempos, mas é por causa do confinamento, né, vamos dizer assim. Mas a ansiedade, ela sempre existiu. Hoje mesmo eu vi estava lendo um livro, e no livro, que ele chama Desperte a Sua Personalidade, esse livro, ele cita uma pessoa, que eu não lembro qual pessoa que ele cita no livro, mas ele fala que é uma pessoa de 1859, eu acredito, uma coisa assim, falou assim, estamos vivendo novos tempos de ansiedade. Esses novos tempos modernos estão deixando as pessoas muito ansiosas. Isso é a autora de 1859. Olha que louco. Deixando as pessoas ansiosas. Falei, então isso sempre existiu. Né? Então, eu vou passar um exercício simples para a gente voltar para aqui agora. Espero que as pessoas também aproveitem e aprendam para poder, principalmente naquele momento ali que dá aquele princípio de pânico, né? Aquele princípio daquele pensamento meio confuso, né? Que a gente fica meio perdido. Então, esse exercício é para isso. Esse exercício é simples. Ele constitui no seguinte. Primeiramente, a gente vai trabalhar a nossa respiração. Né? A respiração, ela ajuda muito a gente voltar para aqui agora. A gente sentir o ar entrando e o ar saindo. O ar preenchendo o nosso pulmão. A gente trabalha isso e respira algumas vezes. Respira fundo, segura e solta, né? É o tal do cheira a flor e sopra vela. Né? Cheira a flor e sopra vela. Então, é o que as grávidas usam muito também, né? Então, a gente faz essa respiração umas 5 vezes, segura e solta. E depois disso, a gente fecha o olho. Só uma observação. Antes de fechar o olho, a gente vai observar ao nosso redor, ao nosso lado, à nossa frente, os objetos que existem ao nosso redor, aqueles que marcam mais. Né? A gente começa a observar e perceber esses objetos. Então, a gente fecha os olhos e começa a lembrar desses objetos, principalmente os que tem do lado direito, os que tem do lado esquerdo, os que tem atrás. A gente começa a observar, a gente observou, fecha os olhos e começa a lembrar desses objetos. Tá travando um pouco, mas espero que todo mundo esteja ouvindo, né? Para mim tá normal aqui, ó, tá tranquilo. Beleza, então primeiro a respiração, respira pelo menos 5 vezes ou 10 vezes, quanto mais respirar nesse momento melhor, e observando os objetos. De todos os lados, principalmente. E fecha os olhos e começa a lembrar desses objetos. O que está do lado de cá, na frente, atrás, beleza. Depois que a gente observar de olhos fechados, que a gente lembrar, a gente começa a ouvir todos os sons que a gente que tem no ambiente. Começa a identificar os sons e separar esses sons. Né? Tá ouvindo o som de uma criança falando, e tá ouvindo o som de um carro, tá ouvindo o som de uma música, tá ouvindo o som do computador, do ar-condicionado. Não importa, a gente começa a identificar os sons e separar esses sons. Então a gente já observou, identificou os sons, qual som está vindo pelo ouvido direito, qual som está vindo pelo ouvido esquerdo, isso é interessante da gente fazer também. Onde que está vindo mais, né? E depois que a gente identificou, ouviu, a gente começa a cheirar e perceber quais os cheiros tem no ambiente. Então a gente começa a sentir os cheiros. Então quando vem aqueles pensamentos, a gente vai só recapitulando. Respira, observa, fecha os olhos, lembra de tudo que a gente observou. Isso é rápido e funciona muito. Começa a ouvir, identificar todos os sons, começa a identificar os cheiros e começa a perceber a temperatura entrando, né, nos seus ouvidos e saindo diferente no outro ouvido, sabe? Começa a perceber a temperatura na sua palma da mão, sabe? Pode tocar algum objeto e sentir a temperatura daquele objeto e começa a perceber temperaturas no corpo. E pode tocar no seu corpo, no seu próprio braço, sentir a temperatura que você está e começa a sentir temperaturas. Então você observou, fechou os olhos, respirou, ouviu, identificou todos os sons, né, e sentiu todos os cheiros e começa a perceber as temperaturas. E a partir desse momento, a gente começa a se afirmar: eu estou presente, estou vivo, estou aqui agora.
E a partir desse momento a gente faz tudo de novo, começa a lembrar de novo todos os objetos, começa a identificar todos os sons, qual que marca mais a gente, os cheiros e a temperatura. A gente repete tudo isso. Respira mais 5 vezes e pronto, abre os olhos. Cara, isso é um exercício tão simples, mas tão simples, que depois que a gente começa a fazer, ele funciona assim absurdamente. Controla a síndrome do pânico, controla a ansiedade. Naquele momento, porque a gente volta para o aqui e agora, a gente consegue se colocar no momento presente e trabalha os dois hemisférios, né, da nossa mente. Quando a gente começa a trabalhar os dois hemisférios, a mente automaticamente volta, e começa a trabalhar no aqui e agora. Principalmente quando a gente está tentando identificar o cheiro, tentando identificar os sons. Então a mente ela não tem quando ela tem como dizer, essa confusãozinha, assim, essa coisinha, falando bem grosseiramente, né? E começa a identificar os sons, objetos, tudo que a gente está acontecendo no aqui e agora, ela não tem outra opção a não ser voltar para o aqui e agora. Entende? Então isso é incrível, mas funciona. É um exercício que eu queria, uma dica aí que eu queria deixar para todo mundo, para poder sair dessa live aí e praticar. Pode praticar quantas vezes quiser. Não precisa estar com o síndrome do pânico, não precisa estar com o pensamento acelerado para praticar isso não. Isso é bom a qualquer hora. Quando a gente for fazer um exercício, quando a gente vai trabalhar, quando vai estudar, isso sempre é bom, que a gente volta para aqui agora. Beleza? Se preparar para as coisas. É isso aí, cara. Isso aí, coincidência ou não, falando em pânico e ansiedade, tá no mês de setembro, setembro amarelo aí, né? E tem um monte de coisa chata que acontece, mas isso aí seria assunto para mais um outro dia, né? Ô, Rafa, eu vou então me despedir e depois você faz a sua finalização. Bem, primeiro, a Deus pela oportunidade. Depois a você pelo convite, muito obrigado. Espero ter dividido, contribuído legal. E obrigado também a todo mundo que esteve com a gente, está aqui e que a qualquer tempo vai assistir essa live, por favor, e disponibilizar meu Instagram, quem tiver meu telefone, quiser fazer qualquer pergunta ou falar sobre qualquer assunto relacionado a isso, nós estamos à disposição. Então, obrigado, Hilda. Obrigado, Rafa. A palavra final é gratidão. Gratidão, Claudinei. Gratidão por esses momentos aí gostosos, né? Gratidão a todo mundo que estava junto com a gente aqui. E convidar para me seguir no Instagram, seguir o Claudinei no Instagram, que a gente sempre está postando coisas legais, né? Sobre isso, sobre ansiedade, sobre controle, sobre sonhos, sobre projetos. A gente sempre está falando umas coisas interessantes no Instagram. E também eu lancei agora, né, como eu disse, um e-book, né? Na verdade não é um e-book, né? É um livro digital, né? Porque ele tem quase 70 páginas, né? Então não chega a ser um e-book, é um livro mesmo. Então esse livro, que chama O Manual do Pai na Gestação e no Parto. Ele está lá na minha bio, e quem se interessar me procura aí, que a gente pode, de repente, depois dessa live aí, tá fazendo uma coisa legal aí para nesse momento, né? De lançamento, de pré-lançamento desse livro. Show, tamo junto. Rafa, aí. Posso procurar no direct, pode procurar no particular, que é disposto. Pode Dá tempo de falar rapidão? Na segunda e na quinta eu faço uma flash live, uma live bem rapidinha, às 13 horas e 1 minuto. Tá? E nessa segunda eu vou explicar exatamente como é o meu livro eletrônico Mulher, Desperta-te para o Novo. É maravilhoso, que os homens e as mulheres vão ter muitas informações boas. É isso aí, Rafa. Isso aí. Quem quiser, procura a gente no privado, pode procurar, que a gente está sempre disposto. Eu conheço o Claudinei, estou falando por ele também, porque eu conheço ele e sei que a gente está disposto a atender sempre quem precisar. Está acabando aqui. Com certeza. Foi maravilhoso. Jocenando, amei. Obrigado. Jocenando, que legal. Muito bom. Pedro, vários amigos aí na live. Gostei de ver esses amigos todos presentes. Claudinei, gratidão. Nossos últimos 10 segundos. Gratidão a Deus, gratidão a todos e até breve. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.